Quando nós começamos a nossa administração em 2017, nós entendíamos que naquele momento a gente podia dizer que o futuro começa agora. E ao longo de todos esses 3 primeiros anos de mandato até o final de 19, nós fizemos o início de uma grande reconstrução da cidade de Ribeirão Preto. E para que isso não retroceda, é muito importante que a gente não perca a mão do ganho e da qualidade de gestão que nós trouxemos até aqui agora, né? Para que a gente não tenha os dissabores e os desapontamentos que, infelizmente, a gente acabou amargando em momentos do passado. Existe uma ideia, né, que eu poderia dizer que é quase uma confusão, que às vezes é dita, de que nós estamos fazendo tantas obras na cidade ao mesmo tempo que isso seria uma espécie de falta de planejamento. Quando, na verdade, isso é a essência do planejamento. Porque se nós não tivéssemos feito adequadamente o planejamento da cidade, todas essas obras não poderiam estar sendo feitas simultaneamente. Você teria que fazer uma aqui, esperar para parar, depois você faz uma outra ali, e não haveria tempo de entregar para a cidade de Ribeirão Preto tantos benefícios como, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar ao longo desses anos de trabalho. Visitando uma obra já concluída do corredor da Via Norte, eu me encontrei com um funcionário de uma loja na calçada da própria avenida, que reconheceu que o benefício gerado com a conclusão da obra foi enorme. Isso é o resultado do que acontece quando a gente faz uma reforma na nossa casa com a gente morando dentro. Quando a gente está reformando a casa e continua morando dentro, existe uma série de transtornos, poeira, sujeira e várias outras coisas que durante aquele período nos incomodam. Quando a obra ela é menor, você vai arrumar um banheiro, trocar os azulejos e a torneira e a pia, aquilo tem um impacto bem menor. Mas quando você vai fazer ampliação, fazer um quarto a mais, uma sala a mais, um sistema de recreação para fazer um churrasco no final de semana, construir uma piscina, aquilo dá um transtorno enorme. O mesmo são as obras mais vultosas, as obras maiores. Elas trazem maior impacto, mas quando elas ficam prontas, elas geram gigantescos benefícios, que é o que está acontecendo à medida com que a gente vai entregando as obras na cidade. Hoje, todas as obras estão em andamento, à exceção da obra da Avenida 9 de Julho, porque essa está em licitação, porque a empresa que foi contratada depois da licitação não honrou o contrato, foi multada, não pode mais contratar com a Prefeitura de Ribeirão Preto. A Prefeitura tem que seguir o que a lei manda, né? O setor público só pode fazer aquilo que a lei estabelece que tem que ser feito. O setor privado faz tudo aquilo que a lei não impede. Então nós cumprimos o rito completo, tanto é que você tem o atestado da Procuradoria-Geral do município, de todas as outras secretarias e o Tribunal de Contas do Estado, que a Prefeitura agiu corretamente. Quem não agiu corretamente com a obra foi a empresa que ganhou a licitação e não honrou o contrato. Por isso que ela foi multada e está impedida de contratar novamente com a Prefeitura de Ribeirão Preto. A Avenida 9 de Julho, ela foi uma obra muito esperada. Eu acho que é uma obra que a cidade vai ganhar muito quando ela estiver pronta. É uma obra que ela teve o seu início em junho do ano passado. Uma empresa contratada para fazer a obra. A empresa começou com um ritmo razoavelmente bom, mas passado aí alguns 2, 3 meses começaram a ter dificuldades para a execução da obra. Nós fomos fazendo notificações, advertências para essa empresa, até o momento em que ela simplesmente desistiu da obra, né? E aí não tivemos outra alternativa de fazer o rompimento do contrato, fazer a aplicação das multas pertinentes e tudo mais, acionamento de seguro caução, e rompemos com a empresa contratada. Na sequência já fizemos toda a parte de atualização de preços e planilhas e tudo, e já estamos com a nova licitação para a contratação de uma outra empresa que vai dar sequência nesta obra da 9 de Julho.
E é claro que as obras viárias, os corredores de ônibus, trazem transtornos para o trânsito, né? Mas essas obras do Ribeirão Mobilidade, ela tem o intuito de melhorar a fluidez do trânsito da cidade como um todo. Inclusive o próprio proprietário de automóvel ou de motocicleta vai percebendo que a cidade está menos congestionada nas áreas onde as obras já foram concluídas. E quem hoje anda de ônibus, no ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi grátis, carregador de celular, suspensão pneumática tornando o carro mais confortável, barulho de 72 decibéis no máximo, porque o motor é Euro 6 e também é menos poluente. Menos poluição sonora, menos poluição ambiental. Ver o ganho e a conquista que a comunidade teve com esses investimentos que foram feitos. Duplicamos a Avenida Independência, dando continuidade dela até a Avenida Lígia Latufo Salomão, e implantamos 2 pontes naquela avenida, que é importante salientar que não existia. Colocamos ali 2 pontes e hoje ela flui com tranquilidade. Também dentro do Ribeirão Mobilidade, nós tivemos a colocação de 12 obras de arte importantes na cidade. Nós colocamos 4 pontes novas na Avenida Francisco Junqueira, fazendo a ligação do centro da cidade com o bairro dos Campos Elíseos. Isso facilitou muito, desde a Barão do Amazonas, Visconde de Inhaúma, a José Bonifácio e também lá na frente a Pompeu de Camargo. Foram 4 pontes colocadas para facilitar este acesso que era deficitário. Facilitando este acesso, nós facilitamos também o fluxo de trânsito da Avenida Francisco Junqueira, porque muitas pessoas tinham que adentrar a Avenida Francisco Junqueira, fazer um retorno para ir para o centro da cidade. As obras podem ter dimensões diferentes, algumas menores, outras maiores, mais estruturantes, como foi o caso do túnel na Avenida Independência, passando por baixo da 9 de Julho, seguindo para Presidente Vargas. Isso é uma obra de grande intervenção. Os 3 viadutos já entregues. Viaduto da Avenida Maria de Jesus Condeixa, que passa por cima da Avenida Francisco Junqueira para ligar na Antônio de Ederix. Aquilo teve um ganho na qualidade do trânsito da cidade gigantesco, além da retificação que foi feita nas avenidas Antônio de Ederix, 9 de Julho e Avenida Portugal. O viaduto da Tomás Alberto Weitele, passando por cima da Brasil, seguindo em direção à Via Norte. O viaduto da Brasil, que passa por cima da Mogiana e segue em direção à Avenida Saudade. Obras grandes, vultosas e estruturantes. O bom gasto público é aquele feito com critérios adequados de transparência e modicidade de preço. Então, quando você licita uma obra ou um conjunto de obras e obtém bons descontos durante os processos licitatórios, você consegue, ao economizar, entregar maiores resultados para a população, porque você vai poder entregar mais produtos com o mesmo dinheiro que você tinha à sua disposição. Felizmente, no que envolve a qualidade do serviço prestado, não é porque é barato ou que não é tão caro quanto estava estimado que ele vai ser de baixa qualidade. Durante 2 anos e 5 meses, ou seja, durante os anos de 2017, 2018 até maio de 2019, nós economizamos nas licitações públicas da Prefeitura mais de 130 milhões de reais. Recursos que, obviamente, foram alocados e utilizados em outros investimentos para poder atender demandas de todas as áreas do nosso município. Você imagina, para cada metro quadrado de asfalto que você conseguia licitar por R$20, R$21, R$22 e outros que poderiam custar R$50, você aumenta sobremaneira a sua quantidade de quilômetros a mais que você vai colocar asfalto novo. Então, quanto melhor for a economia, mais competição tiver entre as empresas disputando, mais ganho tem a população de Ribeirão Preto, porque a prefeitura, com a economia, pode fazer outros quilômetros a mais de asfalto novo. A educação, dentre todas as tarefas que a prefeitura tem, é aquela que envolve o cuidar
da população mais tenra, mais jovem. Além de ter sido aluno, eu sou pai, né? E eu fico muito triste se eu imagino que tem uma criança que vai para a escola e não tem ali boas condições para aprender, para estudar e para buscar a sua felicidade. Então, o investimento em educação que a gente fez e continuará fazendo até o final do nosso mandato está diretamente ligado a uma preocupação que a gente tem com o futuro desses jovens. Quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 2017, apenas 3 escolas da nossa rede municipal tinham auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Com essas obras que foram feitas desse período de 19 até agora, todas as nossas escolas têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, inclusive as conveniadas que nós anexamos à nossa rede, bem como as 16 novas escolas que nós entregamos até agora. A educação não só transforma a vida das pessoas, como ela transforma a vida de todo um país. Se você tiver um conjunto de pessoas que tenham acesso à educação pública de qualidade e se tornem cidadãos produtivos, você vai elevar, né, o nível de desenvolvimento dessa nação de uma maneira muito grande, como ocorre nos países que conseguiram atingir esses níveis altos de qualidade de ensino. Em 2020, Ribeirão Preto passou a configurar como nota A para a questão do turismo na nossa cidade. Então, isso traz emprego, traz renda, traz investimentos, projeta a cidade como uma cidade que realiza boas práticas para as atividades comerciais voltadas à indústria do turismo e, claro, que isso traz, portanto, um desenvolvimento socioeconômico mais vultoso para a nossa cidade.